Olá, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Vamos aqui colocar nosso tema de hoje. Bem-vindo e bem-vinda, viu? Pronto. Hoje nós estaremos falando sobre o 7º hábito aí do livro do Steve Covey, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? Aqui na minha série, Hábitos Eficazes para o Sucesso. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, tenho 2 filhas e eu gosto de partilhar aqui com você assuntos que vão aí mexer com o nosso viver, mexer com a nossa transformação, tá? Nesse momento a gente está aqui nesse livro, mas eu gosto de estar trazendo aí a saúde da tríade, né? Saúde da tríade perfeita, corpo, alma e espírito. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Eu estou acabando de dizer que hoje nós vamos para o 7º hábito aí das pessoas altamente eficazes. Convido você, né, que já está aqui comigo, e outras pessoas para a gente estar fazendo aqui esses convites. Espero que eu não mando novamente para você. Então, só mais um instantinho, me dê esse momento, por favor, tá? Para eu estar compartilhando. Esse aqui é o interesse nosso. Fazer o material, mas também compartilhá-lo, né? Nós já temos aqui o YouTube. Se você puder me seguir, você, por favor, Maria Viana X. No Facebook, Maria Viana, tá? E se você estiver passando por alguma dessas outras plataformas, vem aqui também no Instagram, Maria Viana 03. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Só mais um instantinho que eu já vou entrar aqui no meu conteúdo, tá? Só mais um instante e vamos, olha, até o meu mestre eu chamei agora, tá? Isso aqui é gostar, né? E Júlio Rocha também lá, o nosso ator. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Tudo bom, Marcelo? Como você está? Né? Saudades, né? De participar de alguma coisa com você. Vai um cafezinho aí? Olha, enfim, nós já fiz aqui a minha partilha, então vamos entrar agora no conteúdo. Enfim, nós estamos chegando aqui ao 7º hábito dessa série Hábitos Eficazes para o Sucesso, que fiz com base nas sínteses do meu mentor para assuntos de desenvolvimento pessoal, o escritor e professor, também mentor, Jacob Petri, e foi maravilhoso poder ter estudado esse livro com ele. Esse livro do Steve Covey, né, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Hoje, o nosso hábito 7, afiando o machado ou afinando os instrumentos. Esse hábito ele vai tratar de princípios de autorrenovação equilibrada. A gente vai viver um renovo na gente dentro dos equilíbrios que a gente vai buscar, tá? Esse hábito ele cria na gente uma ascendência em espiral. Uma ascendência de evolução contínua e progressiva. A gente vem desde o primeiro ali só progredindo. Então, esse hábito ele vai trazendo aqui também, além dos outros que já moram nele, todos os outros moram nele, a gente começa ali a pegar realmente o jeito de estar crescendo, né? Tá sempre em ascendência. Isso significa que estamos sempre buscando melhorar nas esferas nossas, as nossas esferas, nas esferas físicas, na nossa esfera física, na nossa esfera mental, socioemocional e também na esfera cultural, tá? Esse hábito, ele começa com a história do lenhador, né? Então, muitos contam essa história do lenhador como aquela pessoa que está lá muito cansada já, né? E aí chega alguém e fala, por que você não afia o seu machado? E ele vai dizer que não tem tempo para estar fazendo isso, né? Eu prefiro a história do lenhador, né? Em que 2 lenhadores, o mais jovem e o mais idoso, o mais experiente, eles tinham uma floresta toda para derrubar, né? Ciclos não são circulares, mas sim a espiral, exato, também, né? Você precisa fechar ciclo, começar outro, deixando aquele outro bem resolvido, você vai estar sempre crescendo, né, amado? Ó, esse hábito ele começa com essa história. Então eu prefiro aquela história em que 2 lenhadores eles têm uma floresta para derrubar. Um é muito jovem, né, musculoso, ainda está ali cheio das forças, e o outro já é um lenhador mais experiente, mais cansado, mais velho. E aí eles sabem que tem aquela floresta toda para estarem derrubando. Fizeram então um desafio entre eles, né? O mais velho contava com a sua experiência e falava que era muito boa. E o mais novo contava com a sua força bruta, com a sua juventude. Então fizeram esse desafio para ver se no final do dia quem mais tinha derrubado mais árvores, né? E o mais jovem, por ter muita força, já imaginando que seria muito fácil derrotar aquele mais idoso. E aí começaram, né? Começaram essa disputa. O mais novo já muito afoito, pegou ali o seu machado, né, e já,
partiu para a luta para ir derrubando, começou, cada machadada era uma árvore, cada machadada era uma árvore, e ele ali muito afoito. Num determinado momento, já não estava mais cada machadada uma árvore, mas ainda tinha muita força. E ele se sentia muito incomodado. Por quê? Porque ele olhava para trás e via que aquele que era mais experiente ainda não tinha nem começado. Ele não tinha nem sequer dado as primeiras machadadas. Então ele não conseguia ficar sem olhar. E aí ele imaginava cada vez mais que ia ser muito mais fácil ainda ganhar aquela aposta dele, porque não tinha como ele ali parado, ele com toda aquela força já tinha derrubado daquele tanto de árvore. Olha a vantagem que ele já estava na frente, né? E aí quando depois o dia acaba, o velho lenhador tinha feito mais da metade na frente dele, então ele tinha feito quase o dobro da sua produção. E aí o lenhador jovem quis saber como é que aquilo poderia ter sido possível se cada vez que ele olhava, via ele descansando. O velho riu, né, e falou que não estava descansando. Quando ele via ele de costa, na mesma posição que ele estava concentrado em estar afiando ali o seu machado, tá? Essa história vem mostrar pra gente o quê? Se a gente quiser ter eficácia, enquanto ele estava parado, afiando bem o seu machado, ele estava pensando na eficácia que aquela lâmina ia ter quando ele fosse derrubar as árvores dele. Então, se a gente quiser ter realmente eficácia, né, a gente não deve estar começando nenhum empreendimento, nenhum plano, nada de qualquer jeito. Nós devemos saber primeiro o que é que nós estamos fazendo e como a gente deve fazer para fazer isso bem. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso aqui bem, tá? E devemos afiar ainda bem os nossos machados, os nossos instrumentos, tá? Emily Esmeralda, seja muito bem-vinda. Nós estamos no 7º hábito das pessoas altamente eficazes, tá? Fazer algo com excelência, quando você, nós queremos fazer algo com excelência, nós precisamos cuidar melhor da nossa ferramenta, tá? Nós devemos cuidar da preservação da ferramenta, nós devemos ter o cuidado próprio com a ferramenta e como é que a gente está colocando essa ferramenta para fazer. Durante os outros hábitos, a gente viu ali a capacidade de produzir e a produção. E quando a gente só foca na produção, sem se preocupar com a capacidade de produzir, como que isso é perigoso. Então eu trouxe muito ali o exemplo do Uber, que sabe que tem que produzir bastante, está preocupado ali no quanto que ele pode produzir e ele não se foca nele, em cuidar dele, em cuidar do carro, em cuidar do bem, em cuidar da máquina. Assim também como no livro é citado a galinha dos ovos de ouro, em que o fazendeiro, preocupado, né, com a quantidade que ele precisava de ovo, ele não quis mais esperar o outro dia, simplesmente acaba com a fábrica, porque acaba com a galinha, vai abrir para ver quantos ovos poderia estar pegando de uma vez. Então este 7º hábito, ele vem nos ajudar, ele vem nos auxiliar, mostrando que nós temos um bem, uma ferramenta maravilhosa, e essa ferramenta somos nós mesmos. Então, que preocupação, que cuidado que eu estou tendo em saber o que é que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu corpo, com tudo em mim. É em mim que eu tenho que cuidar. Eu sou a máquina. Eu sou o bem mais precioso aqui, tá? Então ele vem nos mostrar que para a gente fazer algo com excelência, nós precisamos cuidar muito melhor dessa ferramenta. E essa ferramenta é nós mesmos. Ele vem nos mostrar como a gente pode estar fazendo essa preservação e investir tempo na nossa capacidade de produzir. Eu e você, nós somos a melhor ferramenta para concluirmos qualquer coisa. Pode trazer a tecnologia, né, a informação tecnológica maior que for. Se não tiver uma pessoa para estar colocando essa inteligência lá ou estar operando essa inteligência, vai adiantar. Alguém tem que ter colocado no começo ou alguém vai ter que apertar para poder estar fazendo alguma coisa, tá? E aí o que é que a gente tem que estar indo buscar, colocar em mente? Nós devemos ter em mente que os nossos hábitos, os hábitos que eu tenho, né, que eles... Todos os dias que eu faço esses hábitos, são esses hábitos que me definem. É assim que você vai me ver. Não adianta eu dizer para você que é outra coisa, porque esses hábitos vão estar me definindo. E aí, porque você e todas as pessoas estão me vendo, como é que eu ajo, a gente tem que estar cuidando para ser definido por todos pelos bons hábitos que a gente tem, tá? Então, nós precisamos executar bem. Nós precisamos... para estar executando todos esses hábitos das pessoas altamente eficazes e principalmente esse 7º, que é onde eu e você a gente precisa se cuidar, nós precisamos do auto-renovo. E para ter esse auto-renovo, essa renovação equilibrada entre todas as minhas coisas, eu preciso aqui de 4 dimensões. Eu preciso fazer uma renovação nessas 4 dimensões da minha natureza, tá? E aí eu mantenho com isso o equilíbrio.
Mas eu não posso deixar nenhuma nem outra. Tem que ser as quatro, elas precisam estar em harmonia, em equilíbrio para eu poder estar sendo muito bom. Essas quatro dimensões, elas representam as nossas motivações. A maior parte das nossas motivações, nós somos motivados com essas quatro dimensões, tá? E aí a gente passa o tempo todo, como elas fazem parte da nossa vida, a gente passa o tempo todo, mas o tempo todo mesmo, desenvolvendo elas. E as quatro são a nossa parte física, a nossa dimensão física, a nossa dimensão social, a nossa dimensão espiritual e a nossa dimensão mental. Tá? Na nossa parte física, a gente precisa cuidar, nós somos essa máquina, então a gente precisa cuidar dessa máquina, porque é cuidando da saúde do nosso corpo, do nosso bem-estar, da nossa força física, que vem aí dessa dimensão, o que a gente também vê, não só do meu corpo, não só do corpo daqueles que vão passar na live ou que já estão na live, não só de você. Essa parte física também é não só físico do nosso corpo, mas aqui também é a parte física das coisas. É como a gente percebe as coisas, né? Então aqui a gente precisa estar cuidando dessa dimensão. Mas eu percebo as coisas físicas e eu percebo também o meu corpo, como é que ele está sendo cuidado. Ele é um negócio só de beleza, ele é um negócio que ele precisa ter muita força, ele precisa ter muita saúde, tá? Nós devemos tirar tempo para estar cuidando do nosso corpo. E aí, para estar cuidando desse corpo, a gente precisa ir buscar tempo onde? Aí você volta lá no quadrante do tempo, né? Ali você começa no quadrante do tempo, você começa a buscar o tempo que você... Às vezes, não vou nem dizer que você está desperdiçando, mas ele que não está sendo bem aproveitado ali no quadrante 3 e 4, né, onde as coisas são importantes, mas não são importantes e são urgentes, e as outras que não são nem urgentes nem importantes, mas a gente fica ali perdendo tempo, tá? Então nós devemos tirar tempo desses quadrantes aí para poder estar fazendo as nossas atividades físicas. E com essas atividades físicas você não vai fazer só porque o mundo está dizendo, só porque as pessoas dizem que fazer academia, fazer uma caminhada, fazer uma atividade é algo para você cuidar da sua beleza. A beleza é um brinde que você vai ganhar. Você praticando direito a sua alimentação correta, fazendo ali as suas horas de descanso e ainda fazendo os seus exercícios físicos, colocando o seu físico para rodar, para você não enferrujar, você vai ter muita saúde. E com isso você vai ganhar em 3 esferas também. Então você cuida da tua parte física e aqui você ganha resistência, você ganha flexibilização e você ganha também muita força. Se eu quero realizar as minhas coisas, se eu quero fazer as coisas, obrigada aí pelos coraçãozinhos que tá subindo, né, irmão? Mas é assim mesmo, tem dias que a gente não tem uma alma, né? Viu, Emily? Tem dia que a gente não tem uma alma vivente para fazer nada. Tem dia que tá tudo muito bem. E aí tá tudo certo. Gratidão pelos coraçãozinhos, tá? Essa reação faz com que o robô entregue. E se o robô entrega, tudo bem. Se o robô não entrega, a gente continua fazendo do mesmo jeito. Tá bom? Que as pessoas já sabem que todos os dias, 15h08, a gente está aqui. Então, gratidão pela sua boa vontade. Então, se eu dedico tempo, se eu arrumo tempo, se eu tiro tempo para fazer, tempo é prioridade. E eu priorizo a minha saúde, então eu não posso deixar o meu corpo desarmado, eu não posso deixar ele sem se movimentar, eu não posso deixar ele sem adquirir resistência, eu não posso deixar ele sem se flexibilizar, enferrujado, e também sem ter força, às vezes, para você subir uma escada, para você colocar uma coisa em cima do seu armário, para você ter que estar pedindo as coisas para alguém. E às vezes a gente vê pessoas novas já nessa situação, né? Então, quando a gente adquire aqui resistência, né? A gente adquire resistência com as corridas, né? Com os exercícios físicos, aeróbicos, essa resistência cardiovascular também que é necessária. A gente adquire aí, ganhando essa resistência, capacidade de respiração sanguínea e a capacidade do coração estar bombeando o sangue através do nosso corpo. Então, se eu não faço isso, que tipo de máquina que eu estou usando? Que tipo de máquina que eu estou colocando para estar realizando as coisas que eu preciso para ter um resultado diferente? Então, esses hábitos, aqui você vem aprender a cuidar de você, para poder você, além do desfrute, você também tem que fazer. Não existe aquilo que eu estou fazendo, o equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio na parte física, na parte, né, mental e na parte espiritual. Também na parte social, porque nós não nascemos para viver sozinho, tá? Então, o nosso coração, aí eu trouxe essa curiosidade, por quê? Porque o nosso coração, ele é um músculo que não é exercitado diretamente. A gente fala, o coração é a coisa mais linda, é onde fica o sentimento. O coração é um músculo.
E se ele não bate, se ele não é exercitado, se ele não é um músculo forte, ele não vai fazer o trabalho dele da maneira que tem que ser. Você imagina um coração enfraquecido. Então, o nosso coração, ele é um músculo que não é exercitado diretamente. Você não vai lá e exercita o coração. Ele tem que ser exercitado através do estímulo de outros músculos maiores. Principalmente os músculos maiores que a gente tem, você sabe que vai ser de um lugar para outro o mesmo órgão, né? O que é que vai ter? Qual o maior músculo, qual o maior osso que a gente tem? Então, os músculos que a gente tem maior, que pega metade do nosso tamanho, quase sempre, são os músculos das pernas, tá? Então, ali o músculo das pernas, ele é bem usado para ajudar aqui o coração, principalmente quando a gente faz caminhadas rápidas, corridas, ciclismo e natação. Isso beneficia demais o nosso coração, tá? E aí nós devemos estar arrumando esse tempo para ter a flexibilidade, né? Buscando se alongar, esticar esse corpo. E antes de qualquer exercício, isso é importante. Por quê? Porque vai soltar a musculatura para ela se preparar, para se aquecer, para esquentar. E depois de cada exercício, por quê? Porque depois, quando a gente termina de se exercitar, a gente fica ali carregado de ácido láctico. E esse alongamento, essa flexibilidade vai ajudar esse ácido aí a se dissipar. E isso acontece ali entre 30 a 60 minutos, tá? Que a gente faz o exercício. O alongamento, essa flexibilidade também vai servir para estar resfriando essa musculatura. E se a gente não faz isso, se a gente não resfria, a gente fica com essa musculatura aí muito dura. E aí os músculos ficam doloridos. É aquele dia que você faz exercício e no outro dia você não consegue se movimentar direito, tá? A gente ganha também fazendo essas atividades físicas, cuidando da nossa atividade física, com os exercícios também de peso para ganhar força, tá? Essa força que a gente vai ter, você só vai ganhar mais fazendo os exercícios de peso, tá? E aí o nosso lado espiritual, a nossa esfera espiritual, essa dimensão que eu ganho, né? Eu preciso estar com ela equilibrada para eu poder estar vivendo bem esse sétimo hábito, então o espiritual é aquele lado, e lembrando sempre que não é, a gente não vai estar falando de religião, né? Religião é você ter ali as suas doutrinas, ter ali as regras que você tem que seguir, é você estar dentro de um grupo, dentro de uma organização onde você sabe o que tem que fazer para lhe aproximar com tudo aquilo que está sendo cuidado, com tudo aquilo que está sendo ofertado para você desenvolver e se aproximar mais da sua espiritualidade, tá? Então, por isso que vai existir tantas pessoas, tantas coisas, né? Tanta gente com espiritualidade alongada, elevada ou não, mas de diferentes lugares, né? Então, o espiritual, o importante é você dedicar aqui o cuidado, o sentido com a vida. Então, você tem que ter esse cuidado aí do sentido com a vida, cuidando da parte sobrenatural, cuidando daquilo que não é a vida em si, né? Aquilo que não morre, aquilo que não acaba. Então é cuidar do espírito, é do sobrenatural, é para onde vai voltar, de onde veio e para onde vai voltar, tá? E aí nós temos, quando a gente cuida do nosso espiritual, nós temos uma expectativa melhor para a própria vida. Nós saímos do simplesmente tô vivendo por viver. Tanto faz, tá? Aprendemos também a contribuir aqui com os outros. A gente aprende a estar se doando, a gente aprende a estar servindo, a gente aprende que a vida é muito mais do que isso. A gente aprende que veio aqui porque tem um propósito. E nesse propósito você está aqui para servir. Servir a quem? Quanto mais você se encontrar, quanto mais você for para dentro de você, mais você vai encontrando a missão que você veio aqui para realizar. E quando a gente precisa também tá equilibrando essa parte aqui, essa dimensão da parte mental. Aqui a gente vai ter que ter os cuidados com a própria mente, né? Aqui na mente, a gente vai ter os discernimentos para as coisas. A gente vai ter autonomia, a gente vai ter o poder de decisão e de escolha. É com a mente que a gente faz tudo isso. Então, a gente precisa também estar com a mente bem equilibrada, sabendo o que é que está alimentando ela. Da mesma maneira que você precisa exercitar o corpo para que ele fique bem, para que ele seja bom, você também precisa exercitar a sua mentalidade, tá? E na parte social? Na parte social, a gente precisa, porque esse é um cuidado com os nossos relacionamentos. Por natureza, o ser humano não nasceu para viver só. Nós gostamos de viver em tribo, nós gostamos de viver com outras pessoas, nós gostamos de nos relacionar. E aqui, junto desses relacionamentos, a gente aprende a tratar as outras pessoas, a gente aprende a conviver com elas.
E aí a gente vai ver tanto aqueles hábitos lá, né, do pense, ganha, ganha. Por que que você faz hábitos eficazes de sucesso? Porque você já aprendeu a se dominar, você já aprendeu a ser autorresponsável, você já aprendeu tudo. Então você chega aqui nesse momento do sétimo só para cuidar de você, para saber o quanto que você é importante. Porque é você quem vai desfrutar, é você quem vai sair, é você quem vai fazer, né? Então isso, fazer, equilibrar, né? Equilibrar mesmo, dedicar tempo, né? Afiar o machado, isso é buscar equilíbrio, isso é buscar sensatez de forma consistente nessas 4 áreas, tá? Afiando assim o machado, afinando aí o seu instrumento, né? Eles trazem ali alguns exemplos, como quando você pode até, né? Por ser autodidata, você pode até comprar o seu instrumento e você aprender a tocar sozinho. Seja uma guitarra, seja um violão, seja um pandeiro, seja um tamborim, você até aprende sozinho. Só que se você precisar participar de uma orquestra, participar de uma banda, você vai ter que aprender a viver com as outras pessoas. Não dá para você fazer isso sozinho, tá? Então nós, para termos aqui equilíbrio, a gente precisa ter essa sensatez. E tá fazendo isso com constância, tá fazendo isso, não é um dia sim, 10 não. É viver mesmo, é mudar esses hábitos, é acontecer um estilo de vida novo. Se a gente dedicar tempo para essas mudanças, né? Todas essas mudanças que serão verdadeiras e duradouras e elas vão ocorrer dentro da gente, é de dentro para fora, sem pular estágio. A gente pode até se achar que está muito atrasado, pode até acelerar o processo que a gente está, mas você não deve pular processo nenhum. Então, se a gente conseguir dedicar esse tempo para essas mudanças verdadeiras, acontecendo de dentro para fora, se adequando a cada estágio, sem pular os processos, numa sequência de aprendizado, aprendi tudo e estou fazendo do hábito 1, do hábito 2, 3 e assim sucessivamente, aí a gente vai ter aprendido o hábito e aplicado o hábito. Não tem como a gente não entrar nessa espiral, né? Essa espiral ascendente, essa espiral de crescimento. Tá? Aí a gente vai estar realmente fazendo essa transformação. Transformação do quê? Você precisa fazer sucesso em algo que você quer, que você já determinou, que você sabe que é você que vai fazer. É você quem tem que rodar isso aí, é você quem vai fazer andar para frente. Então você vai transformar sonhos em realidade, sem muito esforço, sem muito desmantelo, sem estar se desesperando, sem esforço desnecessário e desperdiçados, tá? Sem estresse, sem sacrifício, sem precisar estar sacrificando a vida ou sacrificando a família, sacrificando aquilo que você vai se arrepender. Como você começa a praticar todos os hábitos, e aí como que milagrosamente você vai praticando os 7 hábitos e esses hábitos vão transformando aspirações que você tinha em resultados de verdade, em resultados reais. Por quê? Porque eles vão acontecendo, não tem como você estar fazendo as coisas certas. Osano, seja bem-vindo, viu? Não tem como você estar fazendo as coisas certas, se dedicando e você não ter resultado com aquilo. Por isso que fazer a coisa certa é a melhor, tá? Para isso, nós vamos lembramos que saber a coisa certa e não fazer é o mesmo que não saber. E saber o que fazer é diferente de fazer o que se sabe, tá? Eu sei o que tenho que fazer. Eu não preciso só saber, eu sei, mas eu vou lá e faço. Então, de nada adianta sabermos quais são os princípios que regem a vida das pessoas que são altamente eficazes, se a gente não incorporar esses dons, esses princípios que elas usam. Se a gente não incorporar, trazendo isso também para a nossa vida, fazendo disso os nossos hábitos do cotidiano, e esses hábitos vão estar formando, vindos ali do nosso centro, vão estar formando o nosso caráter, e esse caráter vai estar constituído por princípios que são eles todos que vão nos nortear para termos todas as atitudes que a gente precisar, para a gente ter todos os comportamentos que a gente tem e tem que agir. E aí a gente lembra de novo que não adianta querer agir pela ética, né, da personalidade, onde tudo é rápido, onde você quer comprar gatilhos. O que é que eu tenho que fazer para atingir sucesso nisso? O que é que eu tenho que fazer para ter mais clientes? Como é que eu devo agir para fazer isso? Não, você tem que fazer isso uma transformação de verdade. Esse 7º hábito, além de vir mostrando que você tem que fazer isso, vem mostrando o quanto que você é importante e o quanto que você se tornou importante, né? E o Marcelo coloca aqui, o omisso é pior que o ignorante, por saber o que pode fazer e não faz. Exato.
Eu concordo com você. Você faz uma pergunta, mas eu concordo. O omisso, ele é pior do que o ignorante. E é por isso que a quem muito for dado, muito será cobrado. Por quê? Porque ele só está se omitindo, mas ele sabe. Então vai ser cobrado dele a posição dele. O ignorante, às vezes, ele não age porque não sabe, não tinha consciência. Né? Por não ter consciência, as coisas desengregolam, né? A gente que é católico, nosso ato de arrependimento, ele já vem pedindo perdão por causa das nossas culpas, as nossas máximas culpas, as que eu fiz e as que eu me omiti. É por omissão também que a gente faz as coisas, tá? Então esse é o processo que transforma qualquer um que se compromete primeiro com você. Você se compromete com você em profundidade, honestamente com você. E aí de dentro para fora você tem essas transformações. Também a gente não pode estar pensando, né, se iludindo, achando que as transformações que eu preciso fazer para que eu possa viver esses hábitos aqui eficazes, né? Onde ele fala assim, você tem que pegar, se agora você sabe o que é que as pessoas de sucesso eficazes, as pessoas que têm a eficácia, o que é que elas fazem? E o sucesso, como deixa rastro, a gente foi lá, compilou, traz, mas se eu só souber e eu não aplicar, se eu não fizer, de que é que vai me adiantar? Não vai adiantar nada, tá? Então a gente não pode estar se iludindo que isso vai acontecer do dia para a noite. Por quê? Porque o caminho é complexo. Requer perseverança, requer persistência, requer paciência e requer principalmente sinceridade conosco. Você precisa ser sincero com você. Eu preciso ser sincera. Eu preciso, cada vez que eu fizer uma pergunta, cada vez que eu fizer uma reflexão, eu preciso estar muito atenta. Por quê? Porque as respostas vão surgir. Agora, eu preciso pegar aquela resposta e não querer adequar com aquilo que eu gostaria de ouvir. Porque nós também trazemos as respostas para a gente. Lembram que tudo está dentro da gente? Então eu preciso ser muito sincera, eu estou vivendo o processo, quando eu me sentir mal, quando eu estou vendo que eu estou pisando fora, faça as perguntas, que as perguntas, sua própria consciência vai trazer para você as respostas, tá? E aí, se a gente pôr o foco no progresso constante, na vitória diária, que é o que você tem, lembra da vitória particular? Essa vitória particular que a gente conquista com os 3 primeiros hábitos, ela precisa ser diária. Todos os dias você tem que estar conquistando ela. Então você conquista essa vitória diária e a cada desafio que você vai encarando, ele não vai diminuindo porque ele tem que diminuir, ele vai diminuindo porque você, de tanto encará-lo, ele termina diminuindo e você crescendo. Você vai se tornando maior do que ele. Porque você está ali, na persistência, não é na teimosia, na persistência, se errou, faz de novo, aprende, mas você não abandona. Então você se torna maior do que o desafio que está ali na sua frente, tá? Além da gente praticar esse 7º hábito todos os dias, para que eles se tornem intrínsecos mesmo, para que você não esqueça, para que eles se tornem algo seu, nós devemos encontrar o nosso poder interior. E aí eu encontrando esse meu poder interior, onde é que está o meu poder interior? Meu poder interior, ele cresce muito quando eu consigo, com o estímulo que me chega e a resposta que eu dou, eu uso aqui a minha vontade independente. Então eu tenho poder dentro de mim. O meu poder dentro de mim vem da orientação do quê? Daquilo que eu tenho como meus princípios. Vem da minha segurança, daquilo que eu tenho como centro da minha vida. Então, de onde é que vem esse centro? Ele está baseado mais em quê? No caráter. E o meu caráter está baseado em quê? Está baseado em princípio. Princípio muda hoje, muda amanhã? Não. Então, eu só preciso estar cada vez mais vivendo, e quanto mais vivê-lo, mais com esse caráter, mais com esse jeito eu vou me tornando. Então, além da gente praticar os 7 hábitos, todos os dias, a gente precisa, para tornar ele bem intrínseco dentro da gente, nós devemos encontrar o nosso poder interior. E aí, quando eu encontro o meu poder interior, para que é que vai me servir? Tem que servir para eu inspirar outras pessoas a estarem também ali, achando o poder superior delas, tá? Além da gente fazer isso, se eu não fizer isso para as outras pessoas, eu não estou fazendo nada. Eu estou simplesmente pegando os conhecimentos, né, de 7 hábitos como esses e não estou fazendo muita coisa. Nesses 7 hábitos, né, que aí eu encontrei uma pequena curiosidade, né, por que o autor ele foi buscar exatamente 7, né, por que 7 hábitos? E aí eu estava vendo, para trazer aqui para vocês também. Podia ser que não tivesse nada a ver, mas eu gosto, né, de estar sempre trazendo alguma coisa. Primeiro eu quero deixar para vocês, né? E eu acho que eu vou deixar isso aqui também lá na descrição do vídeo.
né, da síntese do Jacob, ele deixou os exercícios, né, deixou ali as atividades, que a gente tinha atividade direta. Minhas lives da lei de cumprida eu não quis deixar. Mas aí ele vai deixar o sétimo hábito, a fio machado, das atividades práticas que você tem que estar fazendo. Então, faça uma lista de atividades que o ajudariam a manter uma boa forma física. Então, aqui você traria aquilo para o físico. Compatíveis com seu estilo de vida, que possam ser feitas regularmente. 2. Selecione uma das atividades e a coloque como uma das metas em seus papéis pessoais para a próxima semana. No final de semana, avalie o seu desempenho. Se não atingiu sua meta, terá sido por subordiná-la a um valor mais alto ou legítimo? Ou você deixou de agir com integridade em relação a seus valores? E aí você vai vendo que você está praticando os hábitos, tá? 3. Faça uma lista similar de atividades renovadoras em suas dimensões espirituais e mentais. Na área social, anote os relacionamentos que gostariam de melhorar ou as circunstâncias específicas em que a vitória em público traria mais eficácia. Selecione um item em cada área para a semana. Implemente e avalie. E o 4. Comprometa-se a anotar atividades específicas de afinação do instrumento nas 4 dimensões. Todas as semanas entre em ação e depois avalie seu desempenho e resultado. Essa é uma maneira da gente não estar simplesmente fazendo as coisas por fazer ou dizendo por dizer, né? Aqui a gente precisa... Eita. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Eu tinha colocado uma outra... Deixa eu só ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu passo ela para vocês. Acho que não foi aqui. Foi no outro canto. Gente, sobre esses 7, né? Os sete hábitos, né? E aí eu fui ter a curiosidade. Por que que o autor, ele quis colocar exatamente esses 7, né? Por que o 7? 7, como todos nós sabemos, a gente sabe que é um número místico, né? Então, esse número é o número da perfeição divina, né? Os 7 hábitos. Então, o número 7, este é o número da perfeição divina, pois no 7º dia Deus descansou de todas as suas obras. Ao lado do 3, é o mais importante dos números sagrados na tradição das antigas culturas orientais, tá? O 7 é o número da transformação, é a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito, as coisas de Deus, as coisas da criação. Olha que legal isso aqui, ó. Eu vou ler mais rápido para não cansar vocês, tá? Prestem atenção. O primeiro uso do número 7. Vamos descobrir? O primeiro uso do número 7 na Bíblia, tá? Se relaciona com a semana da criação de Gênesis, em Gênesis. E Deus passa 6 dias criando os céus e a terra, e então descansa no 7º dia. Este é o nosso modelo para a semana de 7 dias, observando em todo o mundo até hoje. O 7º dia deveria ser guardado por Israel. O sábado era um dia sagrado de descanso. E aí vai vindo os números da leitura, né? A Bíblia utiliza muito a numerologia. Isso mesmo, Marcelo. Assim, logo no início da Bíblia, deixa eu só descer aqui um pouquinho, que eu não coloquei isso aqui no Word, fica meio difícil de ler. Eu achava que eu não ia colocar para vocês, mas deu vontade. Assim, logo no início da Bíblia, o número 7 significa que algo está acabado. Olha que interessante, tá? Logo no início da Bíblia, o número 7 significa está acabado ou completo. A partir de então, essa associação continua, já que 7 é frequentemente encontrado em contextos que envolvem completude ou perfeição divina. Portanto, vemos a ordem para os animais terem pelo menos 7 dias de idade antes de serem usados para o sacrifício. Isso a gente vê lá em Êxodo, tá? A ordem para o leproso Naamã se banhar no Rio Jordão 7 vezes para efetuar a purificação completa. A ordem para Josué marchar ao redor de Jericó por 7 dias e no 7º dia fazer 7 voltas e fazer 7 sacerdotes tocarem 7 trombetas fora dos muros da cidade. Nesses casos, o 7 significa uma conclusão de algum tipo, um mandato divino é cumprido.
Curiosamente, o homem foi criado no sexto dia da criação. Em algumas passagens da Bíblia, o número 6 está associado à humanidade. O 6 é humano, o 7 é divino. No Apocalipse, o número da besta é chamado de o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. Se o número de Deus é 7, então o do homem é 6. 6 sempre fica aquém de 7. Assim como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 3, 23. O homem não é Deus, assim como 6 não é 7. Tá? Então, por que desses 7 hábitos altamente eficazes? Porque com esse número 7, você vê que a gente fez o 6, com todas as coisas que você vai ali aprendendo para se dominar, para ter autogoverno, para saber o que você quer, para você se libertar de crença, para você se libertar de bloqueio, para você se libertar de tudo. Com os 3 primeiros hábitos, se você realmente se dedicar, se você aprender a fazer isso, você não existe mais isso, tá? E depois do 4 até o 6, você vai ter mais 3 hábitos para você aprender a se relacionar com o todo. Aí você está completamente pronta, curada para estar se relacionando com o todo. Você é curado em si, curado também para estar vivendo com os outros. O que poderia ser de melhor? A pessoa que vai fazer tudo isso, que é você, essa pessoa agora aprende a cuidar de si própria. Que aí vem essas 4, né, essas 4 dimensões que a gente precisa fazer para a gente. Mas isso fez os 6 hábitos. Então, como algo divino está acabado, que eu encontrei aqui, olha, assim, logo no início da Bíblia, o número 7 significa que algo está acabado ou completo. Então, com aqueles 6 hábitos anteriores, 3 para você se autodominar, 3 para você ter aqui a completude, a sinergia, ter tudo para você agir com as outras pessoas em harmonia, criando ali a mente mestra, criando tudo, você agora só está tudo acabado. O 7 agora é você cuidar de você, sem você ter força, sem você ter saúde, sem você ter energia, sem você ter Deus em você, não ser entusiasmado com nada. Como é que você quer melhorar a sua vida? Como é que você quer ter eficácia? Como é que você quer ter sucesso em qualquer que seja o plano? Dá para vocês entenderem? Então, assim, principalmente nesses processos onde a gente, né, cuida de emoções, onde a gente cuida ali do espiritual, tantas pessoas que cuidam ali, né, por motivos de estarem cuidando, estarem à frente de movimentos de igreja. Quantas pessoas hoje cuidando do emocional das outras pessoas, quantos outros cuidando ali da motivação sendo coach. Então, quando você, como coach, como terapeuta, como um líder de igreja, um líder de célula, como você, o seu líder da sua casa, líder de empresa, você lidera outras pessoas. Como que você pode fazer isso de uma maneira tão bem, dominando-se e dominando esses hábitos para você aprender a crescer? Então, dominar-se não é você se tornar o seu carrasco, não. É você saber os pontos fortes que você tem e você dominar os pontos fracos, melhorá-los. É você, junto das outras pessoas, você entregar o seu ponto forte e você ver nelas as diferenças que existem. Ao invés de você achar que é um ponto fraco para você combater, é você juntar-se com elas genuinamente, se entregar e dali vocês tirarem o melhor de si para poder estar entregando para o mundo uma coisa maravilhosa. Então, esses 7 hábitos, né, é você realmente, o 7º hábito é a coisa mais maravilhosa, é você descobrir, né, que o teu corpo, o templo do Espírito Santo, se você não é um religioso cristão, não acredita no Espírito Santo, o templo do seu divino, tá? Você entender que existe uma força superior, uma energia superior maior. Se você quiser, ela vai existir, se você não quiser, ela vai existir. Se você quiser deixar ela agir em você, ela vai agir. Se você não quiser deixar ela agir em você, ela pode não se manifestar através de você, mas você também não é dono do mundo, não vai fazer nada sozinho. Você pensa que você está comandando, mas você está sendo comandado, nem que seja pela rebeldia, né? Mas também está tudo certo, cada um vai descobrindo aí as suas coisas no seu tempo, vai acordando no seu tempo. A gente só está aqui para despertar, tá? Então eu queria dizer para vocês que esses 7 hábitos, né, das pessoas altamente eficazes foi para mim uma maravilha, né? Uma verdadeira maravilha. É aquilo que vai, e não vou parar, porque eu vou ter que ficar estudando. Assim
A exemplo do meu mestre, eu vou dançar com esse livro, eu vou estar o tempo todo escutando ele, tentando entender ele. Imagina o quanto de coisa que passou aqui, voltando nas lives, né, que foi material produzido para estar aprendendo de novo. E depois a gente vai saber, segunda-feira, se a gente começa com uma nova série, se a gente volta para uma coisa mais comum, né, ou se eu continuo nessa pegada de estar exigindo de você que você aprenda, que você se posicione como uma pessoa mais madura, porque a gente já está indo para os 2 anos. Então, não sei se eu fico aqui ainda brincando de arranhar, eu nunca brinquei de arranhar, mas trazendo assim assuntos mais aleatórios ou cobrando de você aí realmente um posicionamento, tá? Gratidão para vocês que ficaram aqui comigo, né? Foram minhas companhias, coisa maravilhosa, né? É você ter companhia. Tem dia que você tem muita companhia, tem dia que você tem pouca companhia, mas quem está do outro lado, você nunca vai saber se as poucas companhias que tem estão verdadeiramente conectadas com você e se muitas companhias que tem, não são às vezes pessoas que estão mais distraídas. Deus sabe quem vai poder ouvir essa mensagem, Deus sabe quem ele vai tocar, porque a gente só está aqui para servir, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer encerrar essa série, foi um prazer de verdade poder estar levando isso para vocês, deixando Deus agir através do meu tempo, através da minha boca, através do meu físico, através de mim. Tá? Ele não precisa de mim para ser Deus, mas ele precisa de mim para poder acessar aqueles que vão ter aqui contato com esse material, porque eu já tive acesso também, porque alguém já deixou, tá bom? Beijo no coração, façam chegar a outras pessoas, deixe seu like, seu dislike, deixe seu comentário, posicione-se, homem e mulher de Deus. Beijo, viu?